Bom dia, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um domingo para poder louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. A nossa EBD está começando e vamos louvar ao Senhor. Que você possa ter um domingo abençoado, que você possa aprender mais do Senhor com os nossos professores e que esse domingo seja dedicado a Deus em louvor e adoração. Vamos declarar que aqui reina a glória do Senhor. Declare na sua casa que a glória do Senhor reina no seu lar, em nome de Jesus, aleluia. Profetiza salvação, libertação, no poder que há no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus, aleluia. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão, almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Declaramos que aqui reina a glória do Senhor, sua graça é manifesta, está presente o seu amor. Corações se quebrarão e almas vão se derramar, e o Espírito de Deus reinará. Profetizamos salvação, total libertação, quebramos as cadeias em nome de Jesus. Aqui não há lugar pro mal, aqui reina a luz, entronizamos Cristo, Ele é o nosso Rei. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando o coração. Nos rendemos aos teus pés, aleluia. Nos rendemos aos teus pés, pois sabemos que Tu és poderoso para transformar o mundo. Nada pode impedir Teu Espírito de agir, operando maravilhas, transformando o coração. Operando maravilhas, transformando corações. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Bom dia, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que bom podermos estar aqui em mais uma escola bíblica dominical, agradecendo a Deus pelos cuidados durante a noite, por poder acordar para mais um dia de vida e mais um dia de aprendizado da palavra do nosso Deus. Por falar em gratidão, falar em agradecimento, qual a frequência com que você tem feito isso diante de Deus, pelo fato dele te abençoar tanto? Já parou para pensar nisso? Porque a frequência normalmente nas nossas vidas é sempre estarmos pedindo cada vez mais bênçãos ao Senhor. Mas é muito importante estarmos também agradecendo a Deus, porque temos sido abençoados fisicamente, na área da saúde, até mesmo quando ficamos doentes, cremos no poder, no cuidado do Senhor Deus sobre as nossas vidas. Nós temos sido abençoados materialmente, recursos financeiros, nossas roupas, o lugar em que nós moramos, a forma como nos locomovemos, se é de carro, se é de bicicleta, enfim, Deus tem nos abençoado com tudo isso, e Deus tem nos abençoado ainda mais com toda sorte de bênçãos espirituais. E é com relação às bênçãos espirituais que eu quero chamar a sua atenção
nessa manhã, para brevemente a gente refletir acerca disso, olhando para um texto interessante da palavra de Deus, que com certeza você já ouviu, naquele momento em que o próprio Cristo Jesus estava ali se despedindo dos seus discípulos, voltando aos céus, voltando para Deus o Pai, e muitas vezes nós nos lembramos simplesmente daquela conhecida chamada Grande Comissão. E com certeza é muito bom, muito importante a gente se lembrar desse momento da Grande Comissão, onde Jesus comissiona os seus discípulos a irem por todo o mundo, fazerem discípulos de todas as nações, batizando, ensinando tudo aquilo que ele havia ensinado aos seus discípulos. Mas algo importante aqui, que o Evangelho de Lucas traz para nós um adendo, algo a mais que ele coloca aqui nesse texto, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos. Em Lucas, no capítulo 24, versículos de 50 a 51, diz assim a palavra de Deus: Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E percebam o que Lucas traz para nós aqui. A última coisa que Jesus faz, as suas últimas palavras foram palavras de bênção aos seus discípulos, aquela igreja que estava começando ali naqueles tempos. E meus queridos, bênção é graça. Não tem como a gente desassociar todas essas questões, e a graça é o meio pelo qual nós existimos como povo de Deus, como igreja do Senhor Deus. Afinal de contas, a igreja foi fundada pela graça, é mantida pela graça e vai alcançar o seu ponto máximo quando Cristo Jesus voltar, exatamente pela graça. Ou seja, a igreja tem sido cada vez mais, todos os dias, recheada de bênçãos e mais bênçãos vindas da parte do Senhor Deus. E vamos começar aqui, falar um pouco de bênçãos, falar um pouco de graça no que diz respeito à salvação. Porque com certeza quando falamos de graça, o que vem à nossa mente é a salvação. E nós somos igreja exatamente pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz para nos salvar. E meus queridos, é fato que na cruz nós recebemos o perdão dos pecados, na cruz nós fomos salvos dos nossos pecados. E todos aqueles que creem agora em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, passam então a praticar o arrependimento, exatamente porque eles entendem que estavam contra o Senhor Deus. Eles estavam em guerra contra o Senhor Deus por conta de seus pecados, mas agora em Cristo Jesus nós temos o perdão dos pecados, e o arrependimento passa a fazer parte agora da vida de todo cristão. E meus queridos, a partir do momento em que entendemos isso, falar de salvação é a mesma coisa que nós falarmos em liberdade, porque Jesus Cristo nos libertou dos nossos pecados. Olha o que Paulo fala aos Colossenses: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, o perdão, a remissão dos nossos pecados. Meus queridos, isso é bênção. E na cruz ainda recebemos uma outra bênção, que é a justiça de Deus em Jesus. Porque aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pense comigo, meus queridos, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos amou de tal maneira, a ponto de entregar o seu próprio Filho, exatamente para que chegasse nesse momento de reconciliação. Antes vivíamos em guerra contra o Senhor Deus, mas agora fomos aproximados dEle, agora nós fomos reconciliados nele. Ele abriu os céus para cada um de nós, tudo isso através de Cristo Jesus. E Paulo ainda fala aos Coríntios, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Uma vez que nós fomos reconciliados por Deus, nós agora somos agentes da reconciliação. Nós somos agora enviados por Deus a transmitir essa palavra da reconciliação. Olha que bênção isso, meus irmãos. Por essa mesma salvação, por essa mesma libertação em Jesus, nós ainda temos a bênção da vitória sobre o pecado, porque ao se identificar com cada um de nós, pecadores, Cristo Jesus foi até a cruz para morrer no nosso lugar, assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar naquela cruz, e por isso nós também nos identificamos com Cristo Jesus na sua morte. Mas sabemos que Cristo Jesus venceu a morte, e da mesma maneira nos identificamos com Cristo Jesus na sua vitória. Paulo escreve aos Romanos dizendo o seguinte: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos.
Perceba, meus queridos, a bênção da liberdade do pecado, da vitória sobre o pecado, porque aquilo que éramos antes da salvação, que o Paulo chama aqui de nosso velho homem, morreu na morte de Cristo Jesus, e agora nós precisamos andar em novidade de vida, vida agora que nos foi dada por causa de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo dele habita em nós, nos dando essa nova vida, nos dando uma nova mentalidade, nos dando uma nova postura de vida, meus queridos. Deus não nos salvou simplesmente e deixou o barco correr, não. Ele continua presente nas nossas vidas, no meio da nossa tribulação, no meio das nossas dificuldades. Nós não estamos sozinhos. Nós contamos com a presença do Deus Todo-Poderoso e já contamos com a vitória certa de Cristo Jesus. Por isso, creia nisso, meu irmão, minha irmã. Essas são as bênçãos da salvação, essas são as bênçãos da cruz. Mas Cristo Jesus também nos traz a bênção dos dons espirituais. Dons que são dados individualmente, mas para serem trabalhados dentro de todo o corpo, que é a igreja de Cristo Jesus, para ser agente de bênção no corpo, dentro da igreja. Por isso, se você ainda não descobriu o seu dom, procure descobrir e procure colocar em prática na sua vida para ser bênção na vida dos seus irmãos. Meus queridos, os dons espirituais, eles se manifestam exatamente com essa característica, não para a gente se engrandecer, não para a gente se envaidecer, mas para sermos bênção no meio do povo de Deus. Somos mordomos do Senhor Deus, em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as nossas atitudes, devemos ser agentes abençoadores por onde formos. Talvez você pense que não tem muito a oferecer, talvez você pense ainda que os seus pecados são tão grandes que Deus não pode te perdoar, mas lembre-se da graça na cruz. Cristo Jesus perdoou o seu pecado, Cristo Jesus te reconciliou com Deus Pai Todo-Poderoso. Em Cristo Jesus nós temos a vitória sobre o pecado. Por isso confie, se coloque nas mãos de Deus agora para trabalhar dentro do reino de Deus, crendo que tudo vem dEle, tudo é por Ele, como a palavra de Deus fala, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Por isso nós não podemos nos gabar de nada, por isso nós não podemos nos envaidecer com os dons que Ele mesmo ministra a cada um de nós, porque tudo vem dEle. Tudo é para Ele, a igreja é de Cristo Jesus. E para a gente se lembrar constantemente disso, nós recebemos uma outra bênção do próprio Cristo Jesus, do próprio Deus, que é a palavra dEle. A palavra dEle está ao nosso dispor. Aqui nós podemos aprender, aqui nós podemos também ensinar outras pessoas a serem abençoadas. E a palavra de Deus, ela é autoridade nas nossas vidas. Por isso que a pregação dessa palavra de Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas. Aqui nós aprendemos sobre Deus, aqui nós aprendemos sobre nós mesmos. E meus queridos, quantas bênçãos já colocamos aqui. Nós temos ainda a bênção da oração, porque ao termos a palavra de Deus em nossas mãos, nós ouvimos a voz de Deus falar conosco, mas ainda temos um livre acesso a Deus, o Pai, através de Cristo Jesus, ao orarmos. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, crendo, tendo a certeza de que Deus, o Pai, está ouvindo as nossas orações. Ele ouve as nossas súplicas, Ele ouve as nossas intercessões, meus queridos. Isso é bênção. É bênção saber que somos ouvidos pelo Senhor Deus. Nós ainda temos as bênçãos das ordenanças. Jesus deixou à sua igreja 2 ordenanças como lembretes a cada um de nós. Uma ordenança é o batismo, exatamente porque, como falamos antes, nos identificamos com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. A outra ordenança é a própria Santa Ceia do Senhor, o momento em que nos lembramos a morte de Cristo Jesus, mas também um momento em que podemos, ao lembrar de tudo isso, anunciar o Evangelho da graça, anunciar o Evangelho das bênçãos, anunciar isso até que Cristo Jesus volte. E concluindo, meus queridos, tudo isso deve nos motivar a adorar ao Senhor, a nos quebrantar diante do Senhor em louvor, em adoração, por saber que Ele tem nos abençoado dia após dia, com bênçãos físicas, com bênçãos materiais, com bênçãos espirituais. E é por causa dessa bondade do nosso Deus que nós existimos como igreja, que nós existimos como pessoas. Por isso, tenha isso na sua vida como um privilégio, o andar humildemente na presença do Senhor Deus, sendo agraciado dia após dia com ricas bênçãos do nosso Deus. E que assim Deus continue a nos abençoar dia após dia, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos aqui em escola bíblica dominical, as classes estão funcionando normalmente. Na sequência aqui teremos a classe de vida cristã. E aqui no link da descrição desse vídeo,
Você pode acessar as outras salas que, como eu disse, estão funcionando normalmente. A classe de teologia, a classe de casais, a classe de jovens, a classe de adolescentes, enfim, participe. Você que faz parte aí de cada uma dessas salas, participe, vamos juntos aprender a palavra do nosso Deus. Lembrando também, as congregações de Serra Dourada 2 e Colina de Laranjeiras também estarão aqui com os links disponíveis para você acessar e estar junto ali com seus irmãos e irmãs na fé. Lembrando também que às 3 horas da tarde nós temos um encontro ali com a UCP, as nossas crianças. A escola dominical delas tem sido nesse horário de 15 horas. Então, coloque seus filhos aí para aprender juntos a palavra de Deus e assim vocês cresçam cada vez mais. Convide os amiguinhos também, para que assim a gente faça um bom momento de evangelismo e conhecimento da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais essa escola bíblica dominical, por mais um aprendizado que teremos da palavra do Senhor. Abençoe cada professor, abençoe cada aluno, nos abençoe de maneira geral para que possamos, de fato, entender a Tua vontade nas nossas vidas. E é em nome de Cristo Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor. Estamos aqui mais um domingo em escola dominical virtual, porque é importante, nesse momento que a gente está passando, um momento ainda complicado e conturbado na nossa sociedade, no nosso mundo, no nosso país, aí, em função dessa pandemia. É importante que ainda tenhamos os cuidados de isolamento social, cuidados com a nossa saúde, com a saúde das pessoas com as quais a gente convive, Então é importante que realmente a gente continue nos guardando e cuidando e orientando aquelas pessoas que estão ao nosso redor, Mas independente disso também é importante, muito mais importante, que a gente não deixe de estar buscando o nosso Deus, que a gente não deixe de estar estudando a palavra do nosso Deus e procurando saber realmente o que Deus quer nos mostrar, o que quer nos ensinar com o que estamos passando. Então, independente da situação que estamos vivendo, a Igreja do Senhor ela tem que continuar. E a nossa igreja, graças a Deus, tem se empenhado em muito em manter a nossa união e manter os trabalhos, independente da forma, mas que a nossa igreja realmente tem se empenhado, e graças a Deus por isso, porque eu sei que isso tem acalantado muitos corações, tem alcançado muitas vidas. Então que Deus realmente possa continuar nos abençoando, e que hoje realmente possa ser mais um dia em que Deus possa falar ao nosso coração. Vamos orar antes de continuarmos falando um pouco mais do tema que temos estudado nessas últimas lições, pedindo a Deus que fale ao nosso coração e pedindo a Deus também que esteja guardando e cuidando aquelas pessoas que não têm como manter os seus isolamentos, precisam continuar na sua vida diária, principalmente as pessoas da saúde, dos serviços públicos essenciais. Orar também pelos nossos irmãos que talvez estão passando por alguma dificuldade especial. Queria que os irmãos também estivessem orando para a nossa irmã Dulci, tem feito alguns exames aí, que o Senhor possa ser com ela, que o Senhor possa guardá-la, que o Senhor possa fazer na vida dela a vontade dele. Vamos orar e em seguida a gente continua a nossa conversa a respeito da nossa lição. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos a Deus, o Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus que nos ama, ó Pai, independente das nossas atitudes, ó Pai, o Senhor tem tido misericórdia de nós, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, por este momento que estamos passando. Sabemos que é um momento difícil, que muitas vezes não entendemos o que está acontecendo, mas te louvamos porque sabemos que o Senhor está no controle de tudo e em tudo o Senhor tem um propósito, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa guardar aquelas pessoas, ó Deus, que precisam estar na linha de frente no combate a essa pandemia, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa dar a eles
sustento, Senhor, emocional, ó Pai, sustento espiritual, e possa guardar ele e suas famílias, ó Pai. Todas aquelas pessoas ainda que precisam, ó Deus, estar se locomovendo, ó Pai, todos os dias, que o Senhor possa estar os guardando e os abençoando, ó Pai. Em especial, ó Deus, te pedimos, ó Deus, pela nossa irmã Dulci, ó Deus, tu sabes o propósito que o Senhor tem na vida dela, por isso te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que a tua mão, ó Deus, poderosa possa estar sobre ela, possa estar aguardando, possa estar abençoando, ó Deus, e que ela possa estar com o coração descansado no Senhor, ó Pai. Te pedimos não somente por ela, mas por todos aqueles, ó Deus, que têm passado por alguma dificuldade, ó Pai. Que o Senhor possa visitar, ó Deus, com o teu poder, ó Deus, com o teu amor, e possa trazer consolo, paz aos corações, ó Pai. Nos abençoa, Pai, nessa escola dominical. Fala, Senhor, ao nosso coração aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, que entendamos da tua palavra, ó Pai. Que nós não possamos, ó Deus, continuar da mesma forma, ó Deus, mas que nós possamos ser impactados, ó Deus, pela tua palavra. Que nós possamos realmente tomar atitude, ó Deus, de mudança de vida, de viver conforme a tua vontade. Nos abençoa, abençoa a minha vida, ó Deus, me usa como instrumento do Senhor, ó Pai. Que as palavras aqui faladas não sejam minhas, ó Deus, mas possam ser palavras do Senhor. Que eu possa ser unicamente um canal que o Senhor possa utilizar, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo e nos abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos estudando a respeito da vida de Elias, né? Um grande herói da fé. Nós já estudamos 6 capítulos do livro Heróis da Fé, né? A coleção de livros Heróis da Fé. E nós estamos para estudar o 6º capítulo, né? Na verdade, nós estudamos 5 capítulos até agora, são 10 capítulos. E hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito do 6º capítulo, né? Espero que os irmãos realmente estejam sendo abençoados por essas lições, né? Estejam sendo abençoados pelo que Deus fez na vida de Elias, né? E também pelo que Deus fez através da vida de Elias para o povo de Israel. É importante sabermos que Deus tinha um propósito na vida de Elias, né? E Elias foi usado poderosamente para manifestar, né, essa vontade de Deus, né? Na última lição que a gente teve, que o nosso irmão Sidney ministrou, né, foi o momento em que Elias, Deus o trouxe de volta à presença de Acabe, né? Os irmãos que têm acompanhado as lições, né, sabem que Deus levantou Elias no momento conturbado, né, que o povo de Israel vinha passando, né? O povo estava afastado de Deus, estava sob a governança de um rei dos mais perversos que Israel teve, né? Adorando a outros deuses, esquecendo do Deus verdadeiro. E Deus levantou Elias nesse momento, né? Colocou Elias diante do rei, fez uma promessa, e Elias proferiu, né, uma profecia perante o rei, dizendo que haveria uma seca tremenda sobre a nação, né? E depois Deus tirou Elias da presença do rei Acabe, e durante esse período Deus veio trabalhando na vida de Elias. Foram praticamente 3 anos, mais de 3 anos na verdade, que o povo sofreu via a questão da seca, né? E o motivo desse momento pelo que o povo passou era que Deus estava demonstrando para o rei, né, que ele não tinha poder nenhum, né? Por mais tudo que ele quisesse fazer, né, o poder era somente de Deus. E aí, passados esses 3 anos, Elias voltou à presença do rei, né? E lá, né, na última lição que o irmão Sidney ministrou, Elias voltou à presença do rei Acabe e desafiou os profetas de Baal e derrotou de maneira humilhante aos profetas. E aí demonstrou para o rei, né, e também para o povo que somente o Senhor era Deus, né? E que Baal, né, não tinha poder algum, e somente Deus realmente é quem tinha poder sobre todas as coisas. Então isso foi na lição passada, né?
E na lição de hoje nós vamos aprender que o nosso Deus é um Deus que cumpre suas promessas, né? O texto que a gente vai se basear na nossa lição está em 1 Reis 18, de 41 a 46. Eu vou ler, os irmãos, se quiserem, abram suas Bíblias aí e acompanhem. Mas o texto diz o seguinte: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe para comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Deus, ele cumpre as suas promessas, né? Isso é uma das principais naturezas, isso na verdade é uma das partes principais da natureza imutável de Deus. Deus não enche, né, não nos enche de esperanças lindas e depois ele recua e ele não cumpre as suas promessas. Deus não é volúvel, não é inconstante, Deus nunca mente, né? E quando a gente começa a entender isso, né, entender que o nosso Deus ele cumpre o que ele promete, a gente começa a entender que Elias, quando ele surgiu, né, ele surgiu por causa de uma promessa, né? Ele entrou no cenário bíblico pela primeira vez, né, com uma tarefa impopular de anunciar a Acabe que haveria uma terrível seca, né? Deus prometeu que haveria uma terrível seca e que ela duraria vários anos, né, e que só acabaria conforme a palavra de Deus. Lá em 1 Reis 7:1 nós lemos a respeito disso, nós já estudamos a respeito disso. Então foi no momento desse em que Elias surgiu. Elias surgiu para anunciar uma promessa que Deus tinha feito em relação ao povo, né? E aquilo que Deus prometeu, que Deus comunicou, né, através de Elias, aconteceu, né? Não foi simplesmente uma palavra vã. Durante muitos anos não houve sequer uma gota, né, de chuva para aliviar a terra. A terra ficou seca, a terra ficou estéril, né? Foram passando meses, esses meses se transformaram em anos, né? Os rios passaram a não fluir, o riacho lá de Querite, em que Elias estava, secou, né? Todos os riachos foram sumindo, os poços foram secando, as colheitas e os animais foram morrendo. E aí o rei viu que ele era incapaz de interferir na ação de Deus. Deus cumpriu a promessa, né, e Deus cumpre as promessas que ele faz. A gente concorde ou não, né? A palavra de Deus é final. Porque muitas vezes a gente poderia estar passando uma situação daquela que o povo passou e que Elias passou, e de repente a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? De repente a promessa que Deus fez ali, se viessem falar conosco, de repente a gente não concordaria, né? Mas Deus tinha um propósito em relação àquela situação que o povo passou a sofrer, vamos dizer assim, né? Então Deus, ele cumpre as suas promessas. A agenda de Deus, ela continua, né, independente do que a gente pense, né? O autor usou até um termo que eu achei muito interessante, né? A agenda de Deus continua e ele continua virando, né, as páginas da sua agenda nas datas corretas. Mesmo quando às vezes parece que ele se esqueceu de nós, né? Muitas vezes a gente acha assim, Deus nos esqueceu, nós já estudamos isso, né? Parece que às vezes a gente tem o sentimento que Deus não nos esqueceu, mas Deus nunca esquece de nós. Deus, ele sempre está no controle. Muito, mesmo quando às vezes a gente acha que a vida não é justa com a gente, né?
mas Deus está ali. Deus está levando o seu plano providencial, né, a cabo, né, exatamente como ele tinha planejado. O que a gente precisa é confiar realmente que ele está no controle. Né. E aí, na vida, voltando um pouquinho para Elias, o que acontece? Né, Deus chega para Elias e fala agora, ó, está na hora de você voltar. Né? E às vezes acontece isso na nossa vida, às vezes sem aviso, sem que a gente imagine que vai acontecer alguma coisa, Deus vai lá e muda o curso da nossa vida. Né? Ele cumpre aquilo que ele planejou no momento certo, no momento que ele determinou. E aí, voltando para o primeiro versículo de 1 Reis, né, Deus faz uma nova promessa a Elias. Né? Em 1 Reis 18:1, ele diz: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Né? Então Deus novamente aparece a Elias, lhe faz uma promessa e diz, né, vai lá, apresenta-te a Acabe e anuncia que eu vou agora fazer com que caia chuva sobre a terra. Né? Imagina o alívio de ouvir essa promessa. Né? Agora, o mais interessante que é, independente dessa promessa que Deus fez após 3 anos, porque Deus, quando fez a primeira promessa, ele falou para Elias que ele iria trazer seca sobre a terra. Mas ele não falou para Elias quando é que iria voltar a chover. Né? Só que Elias teve a postura, e é isso que é o mais interessante de se observar, que Elias, em momento algum, ele reclamou do período de seca que ele estava sofrendo. Em momento algum, ele reclamou quando o riacho secou. Em momento algum, ele reclamou das situações que ele estava passando e que o povo estava passando. Né? Será que a gente conseguiria viver, ou consegue viver dessa forma quando a gente está passando por alguma dificuldade? Só que existia uma diferença entre Elias e os outros. Né? Ele sabia que Deus iria cumprir uma promessa de fazer voltar a chover. Apesar de Deus, na primeira promessa que fez, não ter avisado quando iria voltar, mas Deus disse que haveria seca na terra por um determinado período. E que isso, então, quer dizer que a promessa de Deus é que iria voltar a chover. Né? Só que, diferente de Elias, né, que acreditava e cria que Deus ia cumprir a promessa de voltar a chover, muitas vezes nós, né, esquecemos, ou às vezes duvidamos que Deus realmente vai cumprir aquilo que ele prometeu. E Elias, ele tinha tanta certeza do que Deus tinha falado com ele nessa segunda promessa, né, que Elias, ao derrotar os profetas de Baal, o que ele chegou para Acabe e falou? Ele falou: Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Né? É como se ele estivesse dizendo o seguinte para Acabe: ó, Acabe, pode comemorar, a seca acabou. Só que quando a gente continua lendo o texto, né, porque quando a gente lê só esse primeiro, a parte em que ele diz para Acabe: olha, sobe lá, come e bebe, porque já se ouve ruído. Se a gente não continuar olhando o texto, a gente começa a pensar que Elias já estava ouvindo trovão, né, já estava ouvindo a chuva caindo. Só que quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que, na verdade, não havia nem nuvem no céu. Muito menos raio, muito menos trovão. Né? Só que Elias tinha o quê? Ele tinha confiança que Deus iria cumprir a promessa que ele fez. Né? Quando Deus mandou que ele voltasse à presença de Acabe, Deus disse para ele que iria voltar a chover. E Elias foi lá, derrotou os profetas de Baal, né, e chegou para Acabe, independente se não havia uma nuvenzinha no céu, e chegou para Acabe e falou: olha, sobe, vai lá comemorar porque a chuva já está vindo. Né? E nessa atitude de Elias de falar para Acabe, né, dessa confiança que ele tinha que iria chover, independente de não estar vendo nuvem alguma no céu, né, ouvindo nenhum trovão, né, existem atitudes, 5 atitudes que Elias tem quando ele fala isso com Acabe. Quando ele manda Acabe subir, Elias
ele vai ao Monte, né, Carmelo, ao símbolo no Monte Carmelo, né, para orar a Deus. E nessa oração que ele faz a Deus, ele tem 5 atitudes que aí a gente precisa trazer para a nossa vida, né. A primeira atitude foi que Elias ele se afastou, né. Elias, ele foi, né, os irmãos tiveram com o texto aberto aí, está dito lá, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo. E o que a gente pode tirar de lição importante aqui? Que a gente não tem que subestimar o lugar da nossa oração. É muito importante que a gente prepare algum lugar para nos achegarmos a Deus. Né? Não estou dizendo lugar mágico, né? Mas é importante que a gente separe um lugar especial para que a gente possa estar a sós com Deus, né? Muitas vezes a gente se torna negligente na nossa oração porque a gente não separa um canto em que a gente esteja isolado, em que a gente se afaste dos barulhos do dia a dia, né, das confusões. Eu digo para os irmãos que hoje a minha casa, a gente está numa reforma, a gente está morando por cômodo, né? E é complicado isso, né? É difícil. Eu estou hoje na casa da minha mãe para gravar a lição, porque ele em casa tá difícil para ter esse lugar reservado. Mas é importante que a gente separe um lugar. Elias foi ao cimo do monte para lá buscar a Deus. Ele se afastou daquela confusão, daquele burburinho que poderia estar acontecendo após a derrota dos profetas de Baal. É importante a gente estar, num lugar, seja um quarto, seja uma sala, em que a gente possa fechar a nossa porta, a gente possa orar, a gente possa buscar, a gente possa esperar a vontade de Deus, a gente possa clamar por suas promessas. Essa é a primeira atitude que Elias teve, se afastar, para estar a sós com Deus. A segunda atitude foi que Elias se humilhou. O texto diz que, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Elias tinha acabado de passar por uma das maiores e notórias vitórias que ele teve na vida, que foi a derrota dos profetas de Baal. E Elias não foi em momento nenhum arrogante. O que Elias fez? Ele voltou ao monte, no lugar do verdadeiro triunfo, e lá ele se humilhou perante Deus. A melhor atitude que nós temos na oração é a atitude de humildade. Em 1 Pedro 5,6 diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro 5,6. Então a gente precisa separar um lugar. E a gente precisa se colocar diante de Deus de forma humilde. Porque quando a gente nos humilhamos perante a presença de Deus, Ele, no tempo oportuno dele, Ele há de nos exaltar. O terceiro ponto, a terceira atitude que Elias teve, foi que Elias foi específico. Elias disse ao seu moço: sobe e olhe para o lado do mar. Elias tinha dito para o servo dele procurar uma coisa específica, um sinal de chuva. Deus prometera que iria chover e era isso que Elias estava esperando, confiante que Deus iria cumprir a sua promessa em todos os seus detalhes. Então, por isso, a gente também precisa ser assim. A gente precisa ser específico quando a gente fala com Deus. Quando a gente ora, a gente precisa dizer para Deus claramente o que a gente quer. Se de repente você está precisando de um emprego, que você diga: Deus, eu preciso de um emprego. Abra as portas. Se você é uma pessoa que tem uma certa especialidade, Deus, abra as portas no emprego conforme a especialidade que eu fiz. Se é um engenheiro, se é um técnico, se é um médico, se é um enfermeiro, seja lá o que for, peça a Deus especificamente. Se você tem algum medo, peça a Deus para tirar esse medo do seu coração, especificamente qual o medo que você tem. Se você está com alguma enfermidade, que a gente tenha coragem, e acredite que Deus pode nos curar se assim for da vontade dele. Então peça a Deus a respeito disso. Deus sabe tudo, tudo o que nós precisamos. Então, o que Ele quer ouvir de nós. E a gente precisa ser específico. É fácil agir assim? Não é. Não é fácil. Digo aos irmãos por experiência própria. Muitas vezes eu fico
pedindo a Deus que tenha misericórdia da minha vida, porque muitas vezes a gente não tem a crença, né, a fé, mas que Deus nos dê fé e que nós possamos realmente ser específicos como Elias foi. Né? Um quarto atitude de Elias foi que Elias ele foi persistente. Né? No texto diz, ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta e assim por 7 vezes. Elias, quando pediu para o seu servo, seu moço ir lá olhar, né, o moço foi lá, olhou, não estou vendo nada. Elias, crendo que Deus iria cumprir a promessa dele, Elias foi persistente. Elias falou, volta 7 vezes. Né? Só que a nossa atitude de esperar é difícil, né, irmãos? É difícil a gente esperar. No mundo que a gente vive, então, nós somos altamente imediatistas. Né? E é só a misericórdia de Deus que pode realmente trabalhar o nosso coração, de forma que a gente consiga ou aprenda a esperar. A gente precisa entender que o tempo de Deus não se baseia no nosso relógio. Deus nunca está atrasado. Por mais que às vezes achamos que Deus está demorando, Ele nunca está atrasado. Deus sempre nos responde no tempo certo. E Elias tinha essa confiança, que Deus atenderia a sua oração, né, porque Ele tinha prometido. Né? A nossa lição diz que Deus cumpre as suas promessas. Né? Então muitas vezes a gente vai ter que orar 7, 17, 70, muitas vezes mais por alguma coisa que nós queremos que Deus faça em nossa vida. Né? Algumas coisas nós vamos orar muitas vezes, outras coisas Deus nos responderá de forma imediata. Mas nós precisamos entender que precisamos ter persistência, né? E que Deus, no seu devido tempo, Ele há de nos responder. E a quinta atitude de Elias, que Elias teve, foi que Elias manteve as esperanças. Né? O texto diz, a 7ª vez, ou na 7ª vez, que é um acraseado, a 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Quando o moço de Elias foi lá e viu, né, pela 7ª vez, ele viu uma nuvem pequena, né, do tamanho da palma de um homem. E o que Elias tinha era simplesmente isso, olha, uma nuvem pequena, não maior do que a palma do homem, numa imensidão de mar e céu. Mas aquilo para Elias era suficiente, porque ele tinha tamanha fé que Deus ia agir de acordo com o que ele havia prometido, ou de acordo com o que Elias esperava, que Elias viu naquela pequena nuvem, né, a confirmação do cumprimento da promessa de Deus. Tanto que ele chegou para Acabe e disse o seguinte, mandou o moço falar para Acabe, Acabe, aparelha teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. É como se ele tivesse chegado para Acabe e tivesse colocado assim, ó, olha só Acabe, vai lá, coloca os pneus de chuva no seu carro, porque o dilúvio está chegando. Tamanha confiança que Elias tinha, simplesmente ao olhar por uma pequena nuvem na imensidão de um mar e de um céu. Né? O olhar humano só via uma pequena nuvem, mas o olhar de fé de Elias viu a promessa de Deus sendo cumprida. Irmãos, vocês têm expectativas? As coisas pequenas te deixam entusiasmado? Você consegue imaginar o improvável? Você espera pelo impossível? A vida que nós vivemos hoje, né, nos permite ver nas pequenas coisas, né, muitas oportunidades de ver a mão de Deus agindo. A gente precisa aprender como as crianças. Né? Os irmãos já viram as crianças quando elas oram? A fé das crianças, elas não encontram barreiras. Né? As crianças, elas não veem limites, né, quando oram. As suas expectativas são ilimitadas. Né? Só que quando a gente começa a crescer, né, a gente começa a perder essas expectativas do agir sobrenatural de Deus. E aí a gente tem que pedir a Deus misericórdia, para que nós possamos nos libertar dessas atitudes, né, de limitar as nossas expectativas em relação ao que Deus pode fazer por nossas vidas. O Deus de Elias era o Deus que cumpre as promessas e era o Deus das causas impossíveis. Como que Elias, ao olhar para uma pequena nuvem,
né, teve fé que realmente iria chover e chover com abundância, né? Ele cria que aquela pequena nuvem era o cumprimento da promessa de Deus. Tanto que o texto diz que dentro em pouco, após Elias ter avistado a nuvem e mandado o moço falar com o rei Acabe, o texto diz que dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Né? Quer dizer, os céus se enegreceram com nuvens e vento, caiu grande chuva. Irmãos, concluindo a nossa lição, nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. O que nós temos que fazer é buscar em oração, é separar um lugar e abrir o nosso coração, né, e buscar a Deus. Elias era homem como nós, né, mas ele confiou em Deus e Deus usou poderosamente. Lá em Tiago 5:16, parte B até o 18, diz que muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Que Deus nos abençoe, né? Que Deus realmente aplique a sua palavra em nossos corações, que nós tenhamos um bom domingo, que a nossa semana seja abençoada, que a sua vida seja abençoada e que você realmente possa buscar a Deus de todo o coração, que você possa ser direto com Deus, que você possa expor aquilo que você precisa a Deus. E Deus, com certeza, no tempo certo, no tempo de Deus, Ele há de te responder. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos fortalecendo, né? Nesses momentos difíceis que nós estamos passando, que Deus possa estar acalmando o nosso coração. Se muitas vezes não estamos entendendo por o que estamos passando, mas nós possamos ter a certeza que Deus está no controle de tudo e que Ele possa acalmar o seu coração. Que Deus nos abençoe nesse dia. Um abraço aos irmãos e espero que o mais breve possível nós possamos estar juntos novamente. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.